Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. E hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante, de como nós devemos permitir que a dor aprimore a nossa alma. O livro de Eclesiastes, lá no capítulo 7, versículos de 1 a 4, nos fazem pensar a respeito disso e nos traz uma bela reflexão. E diz assim: a boa fama é melhor do que um bom perfume ou unguento, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração do homem sábio está na casa do luto, mas a dos insensatos na casa da alegria. Aprender a aceitar a dor e não fugir dela é uma das mais valiosas lições que nós podemos aprender. A dor, ela tem um papel refinador em nós. Se nós a acolhermos, ela nos ensinará o que é temporal, o que é eterno, o que é superficial e o que dura para sempre. Precisamos tentar deixar a dor fazer o seu trabalho em nós. Eclesiastes capítulo 7 nos ensina a enfrentarmos a dor de maneira reflexiva. Aqui, Salomão continuamente contrasta a pessoa sábia com a pessoa tola. Nas escrituras, na verdade, um tolo não é alguém desprovido de inteligência, mas alguém que vive a sua vida sem considerar a Deus ou a eternidade. A dor, ela pode roubar a satisfação do tolo, mas a pessoa sábia, embora ela sinta dor, simultaneamente ela permite que a sua alma seja aprimorada por ela. Pois Deus tem sempre um propósito eterno para a dor em nossas vidas. Como a sua alma tem sido aprimorada pela dor? Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 nos diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Uma pessoa sábia enfrenta a morte e a dor corajosamente. Muitas pessoas, elas nunca pensam muito sobre Deus, sobre a eternidade, e a morte parece nunca ser uma possibilidade, a não ser que adentrem a casa do luto. Evitamos pensar sobre a morte porque nos deixa desconfortáveis. Em vez disso, acabamos nos distraindo desta realidade, indo continuamente à casa do banquete. Davi, o pai do rei Salomão, bem nos ensinou: a vida é passageira e eu devo contar os meus dias de tal maneira que alcance um coração sábio. Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 1, nos diz assim: a boa fama é melhor do que unguento. Unguento nos dias de Eclesiastes era um sinal de riqueza. Ter um unguento era poderoso, era só para as pessoas que realmente tinham posição, representava a posição do udente, daquele que o tinha. Mas o que é melhor do que um unguento precioso? Aqui diz o sábio Salomão: o bom nome. O dia da morte é melhor do que o nascimento.
Essas afirmações, elas surpreendem as nossas expectativas. O que o sábio quer nos ensinar verdadeiramente e é que nós devemos viver da melhor forma possível. E a primeira delas, formas então de nós vivermos essa vida, é fundamental nós aprendermos esta lição. Para isso, nós precisamos então estar cientes de que vamos um dia morrer. E que os vivos devem levar em consideração. É comum que quando uma pessoa recebe um diagnóstico que pode representar uma sentença de morte, ela até mude de atitude com relação a como que terminará os seus dias na terra. Se arrepende muitas vezes das coisas más que fez ou das coisas boas que deixou de fazer. Perdoa, restabelece relacionamentos. O coração do sábio já diz que está na casa do luto, pois ele procura então compreender a dimensão mais profunda da vida. O tolo diz que tudo acaba aqui, mas isto é um ledo engano. Nós somos espíritos eternos que estamos aqui nesta terra peregrinando, tendo a oportunidade de decidir aonde nós vamos passar a nossa eternidade. E eu falo para você, quando eu falo de céu, eu estou falando de uma eternidade toda na presença de Deus. Mas quando eu falo de inferno, eu falo que é viver para sempre, longe de Deus e da sua presença. Nesse sentido, o sábio na casa do luto é viver a vida com os valores e prioridades adquiridas pela perspectiva da morte. Morte, a ausência da presença de Deus. Pode ser considerada, então, uma forma sábia de viver. A dos insensatos ou dos tolos é na casa da alegria, é viver uma vida superficial, inconsequente, só pensando na diversão. O que poderia ser uma coisa lógica frente à morte, mas na verdade não é nada sábio, apenas gastar a sua vida sem pensar na eternidade. Essa alegria é uma alegria falsa e uma tentativa de auto-engano. Mas já o santo, quando ele morre, é absolutamente certo que ele lidou bem com a tristeza, com os seus medos e também com as suas dores. Sabemos que aqueles que estão em Cristo não morrerão jamais. Não terão mais fome, nem sede, nem calor. E Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Precisamos, sim, encarar a verdade da soberania de Deus quando o luto chega em nossa casa. A verdade da soberania de Deus pode trazer satisfação e um júbilo inextinguível, mesmo quando vivemos em dias maus. Nós pertencemos a Deus. Todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Ele é soberano. Ele dá e Ele tira. Que Deus abençoe você. Reflita sobre o nosso tema de hoje e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.